Olá, irmãos. Tivemos uma pequena falha na internet e acabamos impedidos de continuar no YouTube. Não sei porque, parece que o YouTube deu uma falha lá. Estamos só transmitindo agora através do Facebook. Então, você que está com alguém aí que você conhece, que está tentando esperar voltar aí o YouTube, avisa aí que estamos ao vivo no Face. Já estamos caminhando para o final, né? Mas estamos ao vivo aqui no Face. Acontece nessas transmissões online, infelizmente tem essas falhas de internet, né? O YouTube deu problema, estamos direto só pelo Face agora, tá bom? Então aqui nós podemos perceber, como a gente estava falando sobre o agir do Espírito Santo, todas as vezes que houve manifestação sobrenatural do Espírito Santo, nunca foi sem propósito ou desacompanhada da pregação do Evangelho, da vida com Deus. Por quê? Porque o propósito principal do Espírito é testemunhar de Jesus, é dar testemunho de Jesus, é glorificar a Jesus. Então, todas as vezes que Jesus está sendo pregado, é muito mais fácil haver uma manifestação sobrenatural para o Espírito Santo agir do que você tentar invocar um milagre, uma cura desconectada de qualquer outra coisa. Eu não estou vivendo com Deus, não estou pregando o Evangelho, não estou fazendo a vontade de Deus, não estou andando em santidade, não quero saber de ter relacionamento com o Espírito Santo, mas quero os milagres. Aí vou fazer a corrente dos 70 dias, vou fazer o círculo das 7 semanas, vou fazer... Oxe, que maluquice é essa? O Espírito Santo é uma entidade exterior que precisa ser agradada com alguma oferenda para te conceder o que você quer? Não é isso que a palavra fala. O Espírito habita em nós. Claro que queremos agradar o Espírito Santo em tudo, mas não para barganhar com ele algo. Não é porque ele é o nosso dono. Ele nos está preparando, está nos moldando à semelhança de Jesus. E isso é maravilhoso. Tem uma pergunta aqui, né? O Arthur está perguntando, em nome da, se não me engano é isso, né? Em nome da Virna aqui, que ela quer saber como uma pessoa mente para o Espírito Santo. Não mente. O que Ananias e Safira tentaram fazer foi burrice. Eles tentaram mentir ao Espírito Santo. E eu vou contar a história como foi, para você entender qual foi. Eles venderam um terreno que eles tinham. E estava havendo, nessa época, um mover muito grande entre os irmãos da igreja de se desfazer dos seus bens e entregá-los para a obra. Entregavam o valor daquilo que vendiam aos pés dos apóstolos para que o evangelho fosse expandido. Então muita gente vendia tudo que tinha e botava aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira tinham um terreno, uma propriedade. E o texto fala que eles não queriam dar tudo que venderam. Então mas eles também não queriam ficar sem moral diante dos outros. Então o que eles fizeram? Eles venderam o terreno, digamos, vamos imaginar aqui, venderam por 10 mil reais o terreno. E eles falaram assim, vamos dizer que a gente vendeu por 5, porque a gente fica com moral. O povo vendeu o terreno e deu o dinheiro todo para a igreja. Tá bom, Safira? Tá bom, Ananias? Tá bom. Então a gente vai vender o terreno, vai dar 5 e vai guardar 5. Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam tentando talvez se exibir. Em vez de dar uma coisa é você dar metade do que você vendeu, outra coisa é você dar tudo, como alguns estavam fazendo. Então, como a intenção deles era aparecer e não fazer Deus aparecer, Jesus aparecer, eles tramaram fazer isso, a jogada de marketing. Só que o Espírito Santo já tinha falado com Pedro. Então quando Ananias foi ali entregar o valor do terreno, dizendo que era o valor todo, mas era só a metade,
o Espírito Santo usa Pedro e fala: por que você resolveu tramar no seu coração de mentir ao Espírito Santo? Porque na verdade, para eles estavam mentindo para os líderes, para a igreja, para os irmãos, para os apóstolos. Mas quem tomou as dores da mentira que eles fizeram foi o Espírito Santo. Não que alguém tenha capacidade de mentir para o Espírito Santo, mas a intenção de mentir para o Espírito Santo foi punida pelo Espírito Santo na vida daqueles dois discípulos, Ananias e Safira. O fato de você intencionar viver uma mentira é algo reprovável ao Espírito Santo. Em qualquer nível, pense numa baixa tolerância à mentira o Espírito Santo tem. Então tem gente que está vivendo uma mentira, achando que está enganando o pastor, que está enganando o marido, que está enganando a esposa, que está enganando a família. Mas essa pessoa está tentando enganar uma pessoa que não pode ser enganada, que é o Espírito Santo. E a consequência disso é a morte. Ou a morte espiritual, ou a morte física. Mas quando nós tentamos enganar alguém que não pode ser enganado, o final não é bom, né? Então a questão não é como é que pode mentir para o Espírito Santo. Porque poder mentir ninguém pode. Mas tem gente que tenta ludibriar o Espírito Santo, fingindo ser uma coisa que não é, fingindo viver uma coisa que não vive, fingindo ter um coração que não tem, fingindo ter uma santidade que não tem. Essas pessoas vão dar conta àquele Espírito Santo que sabe tudo, que conhece tudo, porque habita em nós e não admite ser enganado. Não é verdade? É isso. Não sei se respondi, mas espero ter respondido. Não sei se existe mais alguma pergunta. Estamos caminhando para o nosso final hoje, não é? Só terminaremos lendo 2 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Aliás, desculpe, 19, diz assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Repeti o versículo. Ou ainda, 1 Coríntios 6,19, ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos. Você consegue entender isso, meu irmão, minha irmã? Nosso corpo é santuário, é habitação, é templo do Espírito Santo que habita em nós. E ele não alugou a nossa vida para habitar. A Bíblia fala que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Ele habita em mim, não é porque eu dei lugar para ele, eu escolhi, Espírito Santo, se você quiser ficar em algum lugar, pode ficar em minha vida. Ele habita em mim porque eu não pertenço mais a mim. Eu pertenço a Jesus. E como o Espírito de Deus é o Espírito de Jesus, é o Espírito daquele que me comprou, é o meu proprietário, é o meu dono. O Espírito Santo é o meu dono. Ele tem direito de habitar em mim. Ele não é um favor. Às vezes a gente canta essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você. Deixou o quê? Você não deixou nada. Não era sua. Você só pode deixar uma coisa que lhe pertence para outra pessoa. Mas a partir do momento que aquilo não lhe pertence, você não está deixando nada. O Espírito de Deus
habita naquilo que pertence a Ele, já é dele. Ele não precisa da sua permissão para isso. Agora, muitas vezes nós não vivemos à altura do Espírito de Deus que habita em nós e prestaremos conta ao Senhor por não vivermos dignamente daquele que habita em nós. E isso é verdade. Por isso temos que ter cuidado com o nosso corpo, que é santuário do Espírito Santo. Não entregá-lo à fornicação, não entregá-lo à sensualidade, não expor ele com roupas curtas, não provocar, defraudar a imaginação erótica das pessoas, não se prostituir, não fornicar, não adulterar, porque você está violando um santuário sagrado que pertence ao Senhor e não a você. E quem vai fazer isso? Quem viola, quem rompe com a santidade do templo, do santuário do Espírito Santo, vai ter que arcar com as consequências das suas atitudes. Entende? Que o Senhor nos dê graça, revelação, posicionamento, temor do Senhor, mas não é aquele medinho, é um temor santo de nos posicionarmos corretamente diante do Espírito Santo, daquele que habita em nós e que é o nosso dono, para que ele possa exercer cada vez mais a primazia, o governo sobre nossa vida, sobre nosso corpo, sobre nossos pensamentos, sobre todo o nosso ser. Amém? Vamos orar agora. Eu acho que mais ninguém perguntou, então vamos orar encerrando esse tempo. E quarta-feira que vem estaremos de volta falando sobre mais um tema da palavra. Vai ser surpresa, mas quarta-feira que vem fique ligado que vai ser bênção na sua vida, tá? Lembrando que domingo é o Ceia do Senhor. Lembrando aos irmãos, obrigado, minha memória virtual está aqui me lembrando, que domingo à noite, quem for da Batista Esperança e estiver acompanhando, seja presencialmente ou online o culto, teremos celebração da Ceia do Senhor. Então, se você vier presencialmente, você vai tomar a ceia presencialmente. Se você não vier e assistir pela internet, prepare um pedaço de pão e um suco de uva para tomar a ceia junto conosco no domingo à noite agora, às 19 horas, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra que é viva, que nós possamos não só ouvir, mas praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, colocando em honra a presença do Espírito Santo em nossa vida, o relacionamento com Ele, Senhor. Nos enche da tua presença, nos dá da tua paz e fala conosco cada vez mais. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe e até breve.